Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abordar uma preocupação global urgente: os 5 pontos críticos de não retorno que podem desencadear catástrofes ambientais irreversíveis. Um estudo recente da Universidade de Exeter, financiado pelo Fundo Bezos-ARF, alerta para os perigos iminentes se não agirmos agora contra o aquecimento global. O mundo está perto de atingir 5 pontos de não retorno que podem desencadear catástrofes ambientais irreversíveis. E o aquecimento global tem culpa nisso, alertaram cientistas nesta semana. Ou seja, se não controlarmos o aumento global da temperatura, eventos como o colapso de corais de águas quentes, o degelo do permafrost e o derretimento de grandes porções de gelo no Ártico e na Antártida se tornariam cada vez mais prováveis. Entenda mais abaixo. A constatação é de um estudo de pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, e financiado pelo Fundo Bezos-ARF, do empresário norte-americano Jeff Bezos. Abaixo, entenda por que a preocupação com 5 sistemas abaixo. 1. Corais de águas quentes. 2. Manto de gelo da Groenlândia. 3. Manto de gelo da Antártida Ocidental. 4. Permafrost, solo congelado do Ártico. 5. Circulação do Atlântico Norte. 1. Corais de águas quentes. Ao todo, o relatório descreve 26 pontos de inflexão, porém os mais dramáticos são os 5 que vamos explicar aqui. Segundo os cientistas, esses processos parecem já estar atingindo seu limite. No caso dos corais de águas quentes não é difícil entender o motivo. Francine Elias Piera, PhD em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universitat Autònoma de Barcelona, explica que os recifes de corais de águas quentes são ecossistemas altamente sensíveis às mudanças climáticas, sendo particularmente vulneráveis ao aumento da temperatura da água e à acidificação dos oceanos. Eles estão localizados em áreas ao redor do Equador onde a água é mais quente e, como mostram dados globais, veja o gráfico abaixo, eventos moderados e severos de branqueamento estão acontecendo cada vez mais nos últimos anos. Isso porque, devido ao aumento da temperatura da água, desencadeado pelo aquecimento global, os corais expulsem as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, resultando na perda da coloração que ameaça a saúde dos recifes. Um estudo de 2020 inclusive, publicado pela Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral, GCRMN, revelou que o mundo perdeu cerca de 14% de seus recifes de coral desde 2009. Este relatório, pioneiro em sua categoria, baseou-se em dados coletados em mais de 12 mil locais de coleta em 73 países ao longo de um período de mais de 40 anos, de 1978 a 2019. Por isso, Francine sugere algumas ações práticas que no futuro podem salvar os corais, como por exemplo: 1. Monitoramento eficaz, o uso de tecnologias como drones e satélites para observar de perto a temperatura da água e a saúde dos corais. 2. Cooperação entre cientistas e comunidade, compartilhamento de informações sobre práticas sustentáveis de pesca, evitando poluição e práticas prejudiciais ao ambiente marinho. 3. Apoio a iniciativas existentes, suporte a projetos que já trabalham no plantio de corais e na recuperação de recifes danificados. 4. Estabelecer áreas protegidas, a criação de zonas onde a pesca é controlada, permitindo a recuperação dos ecossistemas. A comunidade científica necessita estar unida com a comunidade local, para que passe as informações dos estudos científicos para a população e para que a população local também passe informações do que está acontecendo no ecossistema, diz. 2. Circulação do Atlântico Norte. Adriana Lippi, mestranda em Ciência e Tecnologia do Mar na Unifesp, explica que temos no nosso planeta um grande distribuidor de calor, a chamada circulação termoalina, que é movida principalmente pelas diferenças de temperatura e salinidades entre regiões equatoriais e polares. Com o aquecimento global, todo o oceano tem esse aquecimento, veja gráfico abaixo, e as regiões mais frias estão cada vez mais aquecidas, isso desacelera a circulação termoalina, diz. Como cerca de 90% do calor global está armazenado nos oceanos, as mudanças nessas correntes influenciam o clima em diversas regiões do globo, e alguns estudos indicam que já estamos tendo uma desaceleração de 15% no sistema de correntes atlânticas desde meados do século XX, especialmente na corrente do giro subpolar do Atlântico Norte, localizada perto das costas da Groenlândia e Labrador. Segundo o IPCC,
tanto nesse giro subpolar, no Mar do Labrador e nos mares nórdicos. Foram observadas grandes mudanças na salinidade que foram associadas a alterações nas entradas de água doce, derretimento do gelo, circulação oceânica e escoamento fluvial. Por isso, de acordo com os cientistas, a única maneira de impedir a paralisação desse sistema é reduzir as emissões de gases do efeito estufa e o consequente aquecimento do planeta. 3. Manto de gelo da Groenlândia. O planeta está esquentando, e isso já é sabido há algum tempo. Desde a Revolução Industrial, a temperatura média subiu em torno de 1,1 graus Celsius a 1,2 graus Celsius. Contudo, os impactos não se limitam à nossa atmosfera, eles alcançam os oceanos, gerando transformações significativas. Francine explica que correntes atmosféricas e marinhas agora estão mais quentes. Por isso, quando atingem áreas como a Groenlândia, causam o derretimento do manto de gelo. E esse processo é uma peça-chave no aumento do nível do mar, podendo atingir proporções alarmantes. Nesses locais, as montanhas e as rochas são de uma cor escura, e sem o gelo, ficam expostas. As rochas escuras absorvem o calor do sol, esquentando ainda mais o local, diz a pesquisadora. No relatório, os pesquisadores citam ainda um ponto crítico a considerar nessa questão. Se o manto de gelo da Groenlândia se desintegrar, isso pode levar a uma mudança abrupta na circulação meridional atlântica, uma corrente crucial que fornece a maior parte do calor à corrente do Golfo. Esse evento, por sua vez, pode intensificar o fenômeno El Niño, um dos padrões climáticos mais poderosos do planeta, que já está trazendo diversas transformações ao nosso clima nos últimos meses. E em 2023, a Groenlândia perdeu o gelo pelo 27º ano consecutivo. O derretimento foi alto em julho, com chuvas e neve acima do normal na primavera e início do verão no hemisfério norte. Veja gráfico abaixo. Por isso, os cientistas alertam que a possibilidade de chegarmos a um ponto de não retorno na Groenlândia não está tão longe, onde o desaparecimento do manto de gelo se torna irreversível. É um cenário desafiador que exige atenção imediata, considerando as implicações não apenas para o nível do mar, mas também para padrões climáticos globais. 4. Manto de gelo da Antártida Ocidental. Na Antártida a situação é bem parecida, como evidenciado pelo recorde de menor extensão do gelo marinho em julho de 2023, desde que os registros por satélite contínuos começaram em 1978. Veja gráfico abaixo. E isso também é resultado do aquecimento global, que está fazendo a água do oceano aquecer e o gelo derreter. E há algum tempo os cientistas alertam em específico sobre o derretimento acelerado da camada de gelo na Antártida Ocidental, impulsionado pelo aquecimento do Oceano Austral, especialmente na região do Mar de Amundsen. 5. Permafrost, solo congelado do Ártico. O permafrost é um tipo de solo congelado que geralmente é encontrado em regiões muito frias como o Ártico, incluindo lugares como a Groenlândia, o estado norte-americano do Alasca, Rússia, China e a Europa Oriental. O descongelamento desse solo, que cobre cerca de 23 milhões de quilômetros quadrados no norte do planeta, não é facilmente visível, pois ele fica abaixo da superfície, mas representa um problemão. Isso porque, segundo estudos mais recentes, o permafrost como um todo armazena uma enorme quantidade de carbono, aproximadamente 1.700 bilhões de toneladas. E por causa do aquecimento global, as temperaturas do permafrost estão subindo mais rápido que a temperatura do ar no Ártico, aumentando entre 1,5 a 2,5 graus Celsius nos últimos 30 anos. Isto é, as camadas de permafrost já estão derretendo. E um aumento de 3 graus Celsius nas temperaturas globais pode derreter cerca de 30 a 85% das camadas superiores de permafrost no Ártico, causando danos à infraestrutura e mudanças irreversíveis nas paisagens e ecossistemas únicos do mundo. Entre as estratégias preventivas, a abordagem mais eficaz é a redução global das emissões de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento global e, assim, reduzir o descongelamento do permafrost, acrescenta. Concluímos nosso vídeo com um apelo à ação. É crucial reconhecer a urgência desses problemas e trabalhar juntos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, proteger os ecossistemas vitais e enfrentar as mudanças climáticas de frente. Compartilhe este vídeo para aumentar a conscientização e esperemos mudanças positivas para um futuro sustentável. Obrigado por assistir e até a próxima!